Kellen Severo. Oferecimento Ihara. O agronegócio e os 10 dias do governo Lula. O presidente associa agromaldoso a vandalismo em Brasília e desgasta a relação com o setor. A gente recebe aqui nos estúdios Kellen Severo. Kellen, bem-vinda, feliz ano novo. Obrigada. Como é que é o começo do agro no Brasil nesse ano de 2023 e esses incidentes lamentáveis que tivemos no domingo? Tiago, a relação do agro com o Lula começou já desgastada. São 10 dias de governo e o atual presidente fez uma associação com os atos de vandalismo em Brasília com o que chamou de agromaldoso. Essa crítica, esse apontamento generalista e preconceituoso levou a uma série de entidades do agro a emitirem notas de repúdio. Além desse fator, outros fazem com que a desconfiança do agro em relação ao governo Lula ainda siga elevada. Entre esses fatores estão a condução da política econômica, a tripartição do Ministério da Agricultura e a falta de clareza sobre como algumas promessas de governo, como, por exemplo, as ligadas a crédito rural e política ambiental, vão ser cumpridas. Eu vou detalhar, então, começando pela economia. A gente tem hoje um governo que precisa aumentar a sua governabilidade e há muitas preocupações de que para tentar aumentar essa governabilidade ele aumente também os gastos públicos. A expectativa para este ano é de um déficit primário que supere 200 bilhões de reais. Esse rombo nas contas públicas precisa ser atenuado, ou com redução dos gastos da máquina pública ou com aumentos de impostos. E aí é que está a primeira preocupação. Como esses gastos estão muito elevados, há uma expectativa de que o governo Lula amplie a cobrança de impostos e o agro pode ser chamado a contribuir. Tiago, tem mais 2 outros fatores, além da economia. Você sabe que o Ministério da Agricultura foi partido em 3. Exatamente. Agora a gente tem Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Pesca. E o que acontece? A Agência Estado apontou que houve uma redução de cerca de 30% ali nas condições para manter a estrutura do Ministério da Agricultura. Ministério da Agricultura, com esse desmembramento, ficou com menos quantidade de técnicos. E vale lembrar que o Ministério da Agricultura, ele engloba, por exemplo, a Secretaria de Política Agrícola, uma das mais importantes para o agro, a Secretaria de Defesa Agropecuária, super importante também, e a de Relações Internacionais. Ou seja, há uma preocupação do setor sobre os impactos que isso vai trazer para políticas agrícolas ligadas ao agro. Terceiro tema, que ainda é alvo de preocupação, a falta de clareza, ainda que tenhamos apenas 10 dias de um novo governo, sobre como vão ser executadas as promessas, por exemplo, de políticas de sustentabilidade apontadas pelo Ministério da Agricultura, a partir do ministro Carlos Fávaro, como uma das principais direções para tentar mudar a imagem do Brasil. Ele quer implementar políticas de produção sustentável, descarbonização de algumas cadeias produtivas e taxas de juros reduzidas para as práticas ambientais. Não sabemos como ele vai fazer isso. O último ponto que é importante: questões que a gente pode colocar como positivas, boas intenções. A intenção de reduzir juros e a nomeação do técnico e experiente Wilson Vaz para a Secretaria de Política Agrícola. Só que essas 2 boas intenções deverão esbarrar numa questão de ordem prática, o orçamento. Tiago, a gente torce para que seja uma gestão profícua, que ajude o agro a fazer aquilo que ele faz de melhor, gerar alimentos para a população brasileira e contribuir para o desenvolvimento da economia do país. Para isso acontecer, é preciso não ficar apenas no discurso da construção de pontes, mas ter atitudes práticas que levem nessa direção. E dinheiro é tudo, né? Kellen Severo, nossa comentarista de agro, bom dia de trabalho. Estaremos te acompanhando na programação da Jovem Pan. Até mais. Para você também. Obrigada, Tiago. Obrigado.